seu Vene, o que aconteceu? Ganhou também, o uma quê? chinelada do Corinthians dentro da Neoquímica. Só faltou ele pegar o pênalti, aí eu falo, para. Pô, aí é pra largar de ver mesmo. Que não é difícil. Essa partida que ele fez ontem é pra ele sentar e repensar sobre a carreira dele, porque os 2 gols que o Flamengo tomou eu vou botar na conta do Davi Luiz. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos e agora vamos continuar repercutindo tudo que a imprensa brasileira vem falando após o Corinthians vencer o Flamengo pelo Brasileirão. Muita discussão, seja na imprensa paulista, seja na imprensa carioca, eles seguem debatendo a atuação do Flamengo, a atuação do Corinthians. Será que o Corinthians foi superior ao Flamengo ou o Flamengo que deixou a desejar? É isso que vamos acompanhar no vídeo de hoje, porque tem muita discussão acontecendo, muita treta. Os flamenguistas estão furiosos ali com muita razão devido ao desempenho, o mau desempenho da equipe. Já os paulistas ali, os paulistas, né, os torcedores do Timão, estão muito contentes devido à atuação da equipe que surpreendeu muita gente. Então talvez esse jogo contra o Flamengo seja um ponto muito importante para o Corinthians na temporada, porque venceu, conseguiu sair da zona de rebaixamento, porém com a vitória do Fluminense diante do São Paulo, o Corinthians voltou ali para a 17ª posição, continua na zona, porém conseguiu 3 pontos importantíssimos nessa luta que será constante até a 38ª rodada. Vamos acompanhar tudo que a imprensa carioca falou. O Vene Casagrande deu um forte depoimento, ele que é um dos maiores especialistas quando se trata de Flamengo, pôde analisar esse jogo, falar um pouco sobre tudo o que aconteceu, sobre o Corinthians ter vencido e principalmente ali sobre a péssima atuação do Flamengo e como isso pode mudar o rumo das 2 equipes. Tudo isso e muito mais a partir de agora, e é claro, deixaremos aqui na descrição o link do programa SBT Esportes Rio para que vocês possam acompanhá-los na íntegra. O meu time ganhou esse final de semana. Ô Pedrosa, o seu time ganhou? Novamente. Ô Cris, o seu time ganhou? Ganhou bem? E o seu Vene, o que aconteceu? Ganhou também, o uma quê? chinelada do Corinthians dentro da Neoquímica. Vai, Vene, o povo Foi quer contra te o Vasco o ouvir. jogo ontem? Não. Gol do Thales Magno, Ramon Dias. O do Sol dando gol. Só faltou ele pegar o pênalti, aí eu falo, para. Pô, aí é pra largar de ver mesmo. Que não é difícil. Que não é. Ô, Vene, Bom fala goleiro, aí que inclusive. o povo tá querendo te ouvir, que o povo quer você nervoso com esse Flamengo. Pô, então o povo tinha que me ver ontem, porque ontem eu fui dormir bem nervoso com o Flamengo. Eu tô precisando de um detox de férias do Flamengo, porque o Flamengo tem me deixado muito nervoso. Mas vamos falar sério agora. A verdade é o seguinte, a gente brincou ali sobre o VT, que teve apagão no segundo tempo. A bem verdade é que o Flamengo fez uma partida lamentável, uma das piores desde a chegada do técnico Tite. E um jogador que eu acho que é um bom exemplo para demonstrar o que foi o jogo do Flamengo se chama Davi Luiz. Com todo o respeito que eu tenho a esse jogador, para mim é um jogador extremamente importante também fora das 4 linhas, nos bastidores, pela experiência dele, pela história dele no futebol, mas a partida que ele fez ontem é para ele sentar e repensar sobre a carreira dele, porque os 2 gols que o Flamengo tomou eu vou botar na conta do Davi Luiz. O primeiro gol, inclusive, ele teve uma falha individual, que a bola passa por ele e depois ele consegue até correr atrás do Yuri Alberto, ele chega a tempo e se a gente for parar e analisar a marcação dele, gente, isso eu aprendi na minha primeira escolinha de futebol, lá em Araruama ainda, com o meu primeiro professor, você não marca com os pés em lateral assim, em paralelo assim, você tem que fazer uma jogada de corpo para o adversário não cortar de uma maneira fácil e o Yuri Alberto, que nem é veloz, a verdade é essa, passou pelo Davi Luiz com uma naturalidade, com uma facilidade absurda. E depois, novamente, o Flamengo tomando um gol de cabeça, mostrando que o discurso do Matheus Bac e do técnico Tite não é verdade. Quando o Matheus Bac diz que o Flamengo está evoluindo nesse quesito, ele está querendo dizer que o torcedor do Flamengo não entende de futebol. Porque de 35 gols tomados na temporada, 24 foram dessa maneira. Então, como é que o Matheus Bac tem a coragem de dizer numa entrevista coletiva que isso não é um bicho de 7 cabeças? A gente fala isso aqui, mas é muito sério. O Flamengo não pode tomar gol de cabeça em toda a partida como vem tomando. E fora os perigos de gol. Aí vamos para o jogo coletivo. O Flamengo fez um jogo coletivo terrível. O setor defensivo ontem foi uma lástima. O meio de campo ontem não tinha nenhuma organização tática. O Pedro, visivelmente, vamos dizer, fora de ritmo, porque passou um longo período longe dos gramados por conta de uma lesão muscular, tanto é que teve que pedir para sair porque ele não estava 100%. Ontem foi um jogo para o torcedor do Flamengo, para o técnico Tite, para os jogadores do Flamengo esquecerem. O Corinthians entrou como se fosse uma final de Libertadores. O Flamengo entrou em campo como se fosse estreia na temporada
temporada, na primeira rodada do Campeonato Carioca. A impressão que eu tenho é que o Flamengo, a todo momento, acha que vai vencer o jogo com uma certa facilidade, uma certa soberba. E é verdade, os jogadores ontem pareciam que não queriam ganhar o jogo. E aí eu vou para as escolhas do Tite. Não dá para o Tite botar o Alan, quando o Flamengo está atrás de um placar, ele coloca o Alan. Não é pelo momento do Alan, que é horrível. A verdade é essa, tanto é que ele perdeu a vaga para o Léo Ortiz. Pelo menos isso foi uma boa escolha do Tite na escalação. Léo Ortiz começando como volante. Mas as escolhas dele durante o jogo não condiz com um técnico que precisa buscar a vitória. E o Alan, a característica dele não é ofensiva. O Flamengo precisava fazer gol. Por que ele coloca o Alan? Acertou quando colocou o Alcaraz, que mostrou que é bom jogador, infelizmente acabou sendo expulso de uma forma merecida, na minha opinião, mas coletivamente e individualmente falando, o Flamengo ontem foi terrível, terrível. E o Gerson, não tem nem como criticar. Ele fez 35 jogos seguidos na temporada. Seguidos. Como é que um jogador como esse, que faz 35 jogos seguidos, vai conseguir fazer 35 jogos bons? Em algum momento, ele vai cair de rendimento. Claro. O próprio Luiz Araújo ontem caiu de rendimento, que, na minha opinião, ele errou na marcação, no gol de cabeça do Thales Magno, porque ele não acompanhou o Thales Magno. Então, foi uma partida terrível do Flamengo. Eu não consigo salvar nada e nem ninguém. Às vezes, né, ô Pedrosa, um jogador até que a gente vê uma grande irregularidade, que é o caso do Gerson, quando nada tá dando certo, como diz o Vene, aquele, hoje tem dia que é noite, às vezes nem esse jogador consegue performar, porque o todo começa a ficar meio bagunçado. Pra você, ô Pedrosa, na sua boa análise tática que você sempre faz por aqui, quais são as maiores falhas do Flamengo? Eu vejo que o rubro-negro reclama muito nos retoques do Tite, nas mudanças do Tite, né? Sim. Você concorda com essa braveza aí do torcedor? Olha, Fernanda, eu acho que o torcedor tem todo o motivo para ficar chateado com a atuação de ontem. Existem Essa diversos... palavra existe ou eu inventei? O quê? Braveza. Pô, Me deu uma dúvida talvez. agora. Mas tudo Não, bem. bravura é de bravo. Eu tô falando de bravo de Vamos dizer assim, irritado. a chateação. Tá bom, insatisfação. se eu inventei aí, me perdoe eu, os professores de português. Insatisfação do Vai, torcedor. segundou, Exatamente. hein, Lucas Pedrosa? Existem vai. vários momentos que eu falo aqui, cara, eu acho que estão pegando pesado demais. Eu acho que em vários momentos o Flamengo faz até um jogo bom, consegue vencer e toma críticas como se tivesse perdido. E ontem não. Ontem eu acho que é um caso isolado. O Flamengo realmente foi bem mal contra o Corinthians. Um Corinthians que, mal ou bem, dentro de casa é muito forte. Recebeu reforços importantes também, o Thales Magno, depois que chegou, ele tem jogado muita bola com a camisa do Corinthians, entre outros jogadores, por exemplo. Quando o Garro joga, o Corinthians é outro time. É um time muito mais organizado e potente. O Yuri Alberto ontem nem jogou como um centroavante de fato, conseguiu ser importante do jeito dele. E aí a gente também tem que frisar aqui essa questão do Davi Luiz, que para mim foi muito mal. As falhas individuais dele são cruciais para o resultado, e é um Corinthians que joga muito nessa base da vontade, nessa base da torcida. É um time que tem muita expressão dentro de casa e os jogadores sabem isso. E eu acho que a diferença de postura do Corinthians para o Flamengo, como o Venez citou aqui, ela é nítida. O Corinthians jogou o final da Copa do Mundo. O Flamengo jogou, parecia que estava jogando um jogo de Campeonato Carioca. E não pode ser assim. Eu só consigo salvar dois desempenhos aqui do time titular. O Luiz Araújo, novamente para mim fez uma boa partida, e o Léo Ortiz. De resto, a equipe do Flamengo, taticamente e tecnicamente, foi muito mal. E ontem o sistema defensivo, que muitas vezes a gente elogia aqui, novamente foi muito mal pela bola aérea e pelo chão também. Para mim foi um Flamengo totalmente diferente do que a gente espera do técnico Tite, que é consistência. E Zero Fernandinho, consistente. duas coisas que eu preciso mencionar. Eu não vou ser engenheiro de obra pronta e criticar o Tite por ele ter colocado o Davi Luiz. O Davi Luiz, em certo momento na temporada, colocou o Léo Pereira no banco de reservas. Estava performando bem. Sim. A questão é que ontem ele fez um jogo terrível. E outro ponto, todo mundo sabe que o Garro é o cara pensante do time do Corinthians. O que o Tite fez? Deixou o Garro livre. O Garro a todo momento estava com a bola livre. A todo momento ele tinha liberdade para poder criar jogadas. E é um cara que é fora de série, joga muita bola. Muita bola mesmo, é um 10 clássico. E ele ontem estava livre. E ficou mais livre ainda quando o Pulgar teve que ser substituído. Sim. Inclusive uma crítica ao Pulgar. Se eu tiver que fazer uma crítica ao chileno, todo jogo leva cartão amarelo. Ele precisa melhorar isso. O Tite precisou tirar o Pulgar por conta do cartão amarelo, porque ele ficou com receio do chileno receber o segundo amarelo e ser expulso, obviamente. Então... Eu não julgo, porque eu acho que tem, ainda mais no camisa 5, às vezes tem coisas que são necessárias. Não, e às mas vezes eles ficam se expostos. você reparar né? no muito Pulgar, frequente. é muito. Faz isso praticamente todo jogo. Ele E toma assim, muito é falta cartão. boba. É falta boba, que ele não merecia. Ele poderia evitar e aí, consequentemente, evitar o Ele cartão toma amarelo muito também. cartão. Isso Ô é fato. Alex, por favor, daqui a pouco você traz uma água pro Venê.
Então tá aí um pouco da análise, né, dos comentaristas falando um pouco sobre esse jogo, né? A atuação do Corinthians foi muito boa, vale ressaltar isso. É claro que o Flamengo foi muito inferior àquilo que todos esperam, mas a realidade é que o Flamengo vem jogando mal já tem alguns jogos. Não foi nesse jogo contra o Corinthians que o Flamengo jogou mal. A diferença é que vem jogando mal e vem conseguindo resultados positivos. Segura o empate, consegue uma vitória de 1-0, mas contra o Corinthians, um Corinthians muito motivado porque primeiramente tá na zona de rebaixamento, precisava dos 3 pontos e foi para buscar os 3 pontos, independentemente do que acontecesse. Era o aniversário do clube. O Corinthians pagou R$500 mil pro Flamengo para poder ter o goleiro aí, o Hugo Souza, que é do Flamengo, porém será comprado pelo Corinthians certamente, porque o valor é muito baixo, baixíssimo mesmo, para um goleiro da qualidade dele. Aí o Flamengo errou ao colocar essa multa aí tão baixa, mas quem agradece certamente é a diretoria alvinegra, porque vai contratar um excelente goleiro por um valor muito baixo. O Hugo vem fazendo muita diferença, até bom para ele, né, que é um cara que sofreu muito ali quando atuou pelo Flamengo, muitas críticas, errou, tem um passado com traumas, né? E conseguiu ali reconquistar a carreira dele, reerguer tudo aquilo que se esperava dele jogando pelo Corinthians. Certamente é um goleiro que tem um potencial gigantesco e a partir de agora a tendência é que ele cresça ainda mais. Diz aí o que você achou do jogo, gostou ou não gostou? Pra você, quem foi o grande destaque do Corinthians e o pior jogador do Flamengo na partida? Deixa a sua opinião aqui nos comentários. Daqui a pouco voltaremos. Um grande abraço e até logo mais. Valeu!